Olá, querido irmão, bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Encontro com Yahweh especial. Hoje estamos estreando cenário novo. Hoje abre-se um novo momento, uma nova temporada, uma nova fase no Encontro com Yahweh. Você vai acompanhar muitas coisas interessantes. Obrigado pelo carinho da sua audiência e que 2022 seja de fato um bom ano. Um ano justo, um ano que se justifica a saúde, a vida, a paz, a alegria. Que isso tudo lhe invada o coração e se puderes ter saúde, será o essencial, principalmente na presença de Deus. Nós não podemos começar esse programa tão especial hoje sem chamá-lo para este momento. Vamos orar, vamos pedir o Eterno para que Ele venha, esteja conosco aqui e assim poderemos fazer um programa digno que possa honrar o nome do Senhor. Oremos. Criador dos céus da terra, obrigado pela bênção, obrigado pela oportunidade de sermos chamados teus filhos. Estamos aqui, agradecemos cada minuto que nos ofereces, cada momento que permites, podemos estar aqui nessa vida com saúde, a despeito do nosso caráter, do nosso ser, do nosso comportamento. Obrigado pela bênção de seres nosso Pai, nos abençoe, que a nós seja redobrada as bênçãos. Queremos te pedir a sua presença hoje e agora para toda a eternidade. Perdoa o nosso pecado cometido, nós não somos merecedores, mas a tua graça é a única que nos basta. Muito obrigado por essa bênção, em nome de Jesus, amado Salvador. Amém. O céu e a terra foram criados por ti, o mar e também tudo que existe lá fora, criados por ti. Criaste o homem à sua imagem, deste fôlego que ninguém no mundo pode dar, se não for o Senhor. Por isso eu vou te louvar de todo o meu coração, por tudo que eu sou. Por isso eu vou te louvar de todo o meu coração, por tudo que eu sou. Eu sou, tu és tão grande, tu és tão grande, tu és tão grande, Senhor. Tu és tão grande, tu és tão grande, tu és tão grande, Senhor. Tu és King of Kings. Quão admirável é o teu nome em toda a terra e debaixo da terra. Quão admirável é o teu nome em toda a terra e debaixo da terra. Quão admirável é o teu nome em toda a terra e debaixo da terra. Tão grande, tu és tão grande, tu és tão grande, Senhor. Tu és tão grande, tu és tão grande.
grandeza está naquilo que criaste, então está em mim. Tu és tão grande, tão grande, tão grande. Tu és tão grande. Tu és tão grande. Tu és tão grande, Senhor. Tu és tão grande. Tu és tão grande. Tu és tão grande, Senhor. Tu és King of Kings. Abrimos essa edição com Juquenda Kiala. Bem-vinda, irmã. Como está? Estou bem, graças a Deus. Boa música, tu és tão grande. Como está? Tudo bem? Entraram bem? 2022, tudo animado para percorrermos mais um ano? Graças a Deus entramos bem. O seu guitarrista também entrou bem? Tudo certinho? Também, graças a Feliz Natal, então. Feliz Natal, não, olha. Bom ano novo. Feliz ano novo. Obrigada igualmente. Eu ainda estou com coisa do Natal. Comi muito bolo lá em casa. Temos disco, não, é só uma carreira, são algumas músicas que estão a ser preparadas ou faz parte toda de uma sua apresentação que tens levado algum tempo essa canção? Sim, essa é a minha primeira música e é a primeira música promocional. Ok, Já está a passar nas rádios. muito bom. Essa é a primeira vez a me apresentar na TV. É estreia aqui? Sim. Só o Yahweh faz isso. Isso só se faz aqui no Yahweh. Muito bom, muito bom. Pois é, graças a Deus. Então a estreia é aqui, tu és tão Sim, grande. sim, Tá sim. bem, e essa música que vai acontecer? Vão gravar, vão lhe cantar sempre assim ao vivo, nessa vibe voz e violão, ou ainda ela pode evoluir, porque a letra é muito boa. A letra é muito boa e a melodia também, as harmonias estão a ser feitas também boa. Então se ela for, aliás, também deixa-vos contar uma coisa. Depois de passar aqui, essa música já fica na nossa página, fica no YouTube. E depois os irmãos vão reencaminhar, vão partilhar. Isso vai bombar. glória a Pergunta. Certo, essa música já está gravada. Já. Gravamos em 2020, Ok. já. Certo, já apresentamos nas rádios. Como eu disse que hoje é a primeira vez nós apresentamos na TV. Muito bom, muito bom. Estás de parabéns, Ok. irmã. Muito obrigada. Muito obrigado, nós ainda vamos voltar a ouvi-la. Muito obrigado. Muito obrigada. Estejam aí. Bom, nossa pretensão hoje, nessa edição especial, nossa pretensão é falar de ano novo. Mudou o ano, será que mudaram os nossos comportamentos? Algumas pessoas se atrevem mesmo a dizer que a mudança de ano não significa nada. Você muda de ano, mas se não mudar de comportamento, as coisas continuam as mesmas. Queremos saber isso com os nossos convidados, o apóstolo Hugo Zé da Costa e o padre Isaac Pandela, são nossos convidados hoje nessa edição. Vamos conversar um pouco sobre os grandes desafios que a igreja tem ao longo deste ano. No início de cada ciclo anual, as igrejas, as lideranças sentam, planejam, criam estratégias para percorrer. Então vamos ouvir um pouco, vamos conversar um pouco sobre isso. Temos sabido que em tempos de Covid e desafios que têm invadido a sociedade moderna, não é fácil exercer a atividade de igreja. Então quero saber isso, vou saudá-los e daqui a pouco já conversamos. Bem-vindo, Padre Isaac Pandela. Muito obrigado. Ei! Padre, tenha bondade, pega o microfone. Bem-vindo, Padre Isaac. Muito obrigado, muito obrigado. Mais meu amigo. Padre Isaac é meu amigo. Padre Exato. Isaac Pandela é meu amigo. O Natal, o Ano Novo, entraram bem, tudo certinho? Tá, de facto, nós temos um Natal muito feliz, porque o Natal, nossa igreja, tem uma preparação, se chama Própria, né? Advento. É o tempo que antecede o Natal. Depois do Advento, não, vem o próprio Natal. Depois disso aqui vem o batismo do Senhor, Sagrada Família, batismo do Senhor, Epifania, e tudo Muito fica bom. bem pronto. Maravilha. Então, e o Natal terminou domingo passado. Oh, só? Sim, com o batismo do Senhor, segundo o calendário litúrgico. Ok. Que, segundo a organização da igreja, segundo o calendário litúrgico, o Natal terminou já. A fase do Natal, naturalmente, terminou tanto no domingo passado.
Mas já estão alinhados, já está tudo preparado para os desafios de 2022, não? Está. Normalmente existem assembleias, existem conselhos para assim programar o ano, naturalmente, o outro ano. Ok. O ano litúrgico, Ok. para nós, começa, digamos assim, com o advento. Sim, com o primeiro domingo do advento. Ok. E termina também antes desse domingo. Ok, É lá bom. para novembro Muito bom. ou outubro, Bom, exatamente isto aqui. e os fiéis da igreja estão de saúde e tudo certinho e tal. Eles vão assistir o padre, com certeza. Exatamente Padre, isto. Padre Isaac, Dizer quando passa que aqui... onde está o homem, existem sempre doenças. Isso é uma reportagem do dia a dia. É um cartaz, naturalmente. É um paludismo, é uma tosse. E esses dias houve uma tosse muito terrível. Mas fruto do contraste entre muito sol que fazia, não é? Antes de dezembro, Ah, é? depois as chuvas. Oh, vamos conversar sobre isso, também quero saber. Sou cientista nessa É? parte, eu sou Muito cientista, bom, não é muito para bom. passar. Não, mas eu quero ouvir um pouco. E o apóstolo, bem-vindo também aqui no nosso Yahweh. É com a mão, né? Não, é o culo por causa da pandemia. Só que o culo é pecado. Ah, Deus me livre. pronto, Você já tem muitos começamos. pecados. Já começamos. Esse o culo é pecado. Certo. Significa o que então? Se dá o culo, o que é que vai acontecer? Não, são saudações marginais, né? Nós Saudações sabemos- Sim, nós sabemos pela pessoa que és, não posso saudá-lo como um cole pelo respeito também que eu Ok, tenho. então tem que ser porque mamão. normalmente E aí, eu o cresci. resto- Então, então, da praticamente pandemia. ele não tem respeito por ti. Não. Estás a querer dizer exatamente eu isso. sou menor dele. Não, mas isso- No caso, como aqui, ele tem o direito de saudar-me desta maneira, mas eu, como menor, não posso corresponder. Mas ele uma maneira. saudou-te como? Mas eu, Com a câmera Então, do culo. uma vez que ele é superior, você devia submeter-se a ensinar de obediência. Só Mas- depois, isso mesmo na nossa cultura, só depois você podia repudiar. Mas ele se repudia assim. mas não no que concerne ao pecado. No que concerne ao pecado, nem o meu pai, nem a minha mãe podem me submeter ao pecado. mas é assim. Não, isso não é pecado. Não, padre, eu até Uma quero, coisa eu é a quero tua compreender. consciência e uma coisa é aquilo, uma coisa é aquilo que está na tua cabeça. E uma coisa é a tua posição de dizer de pensar antes de mais, não é? Porque o pecado não se transmite. Não é uma simples saudação. É exatamente isso que houve, e isso é repudiável. Exatamente isso que no passado, no tempo de Moisés, havia muitas regras assim. Não Por isso, é? E Jesus Cristo veio explicar de uma forma muito santa. Mas para todos os efeitos, pode conversar à vontade. E estejam à vontade, está bem. Não. Eu até quero compreender bem, porque o pecado, aquilo que é pecado, está descrito na Bíblia, não é? Não bem assim. Se me disseres que é pecado, a saudação do cul é pecado, eu até posso acreditar, posso aceitar, posso permitir que a gente dialogue nessa linha. Mas a minha pergunta é, está escrito aonde? Ok, de princípio nós devemos compreender o que é o pecado. Ok. E quem define o pecado. Ok? E quem define o pecado, então? Ok. De tempo em tempo, de geração em geração, Deus, não é? Sempre tem um emissário. E o legislador da palavra de Deus, em uma geração, é o profeta mensageiro vivo. É o profeta mensageiro vivo quem define, é Deus através do profeta mensageiro vivo, que define o pecado em uma determinada geração. Em um tempo, não, Satanás vai progredindo, as seduções vão aumentar, não é? Então, Deus dos céus, segundo o Apocalipse capítulo 14, versículo 6 a 10, envia um anjo, e este anjo vem influenciar a vida de um homem. E este homem é o profeta mensageiro vivo da geração. Este homem, através É que decide o que é pecado e o que não é que pecado. vai combater Satanás em seu tempo. É ele quem conhece os esconderijos de Satanás, as práticas de Satanás. Se nós hoje sabemos tudo quanto é pecado, tudo através da Bíblia, elas não foram definidas ou não foram ensinadas de uma só vez, mas foram gerações diferentes. Mas responde diretamente à minha pergunta, então. Responde a minha pergunta. O que é pecado está determinado na Bíblia pela vontade de Deus. Portanto, a vontade de Deus é expressa na Bíblia, certo? Não. A Bíblia não é a palavra de Deus? A Bíblia é a palavra de Deus. Sim. Então, se é a palavra de Deus, aquilo que é pecado deve estar escrito lá. O que não é pecado não está escrito lá. Porque se a Bíblia é a única palavra de Deus verdadeira,
o profeta Jaime, ou o profeta Mesaque, ou o profeta Antônio, se disser alguma coisa que não está escrita no livro, então não é para cumprir. Mas é assim, o que a humanidade não compreende, o que as pessoas não compreendem, é o que é a Bíblia e o que é um profeta. Isto é o que as pessoas não compreendem. As pessoas têm doutrinas, estão doutrinadas e expressam-se de acordo com as doutrinas, mas não de acordo com a realidade. Então o que é a Bíblia? Diga lá para os nossos A Bíblia é um telespectadores saberem. conjunto de livros dos profetas que Deus enviou em gerações passadas. Ok? Então, Padre Isaac, microfone, por favor. Padre Isaac, microfone, por favor. Obrigado. Eu não quero me meter nessa conversa. Não, padre, vamos acadêmico, trocar aqui uma ideia. Eu sou acadêmico, antes de mais. Sou sacerdote, sou jurista, sou filósofo, estudei também teologia. Ok. E tudo isto aqui. Mas também, para além dessas coisas que eu estudei, existe também a minha cabeça. Minha cabeça não perde. Essa cabeça serve para refletir. E quando alguns pensadores antigos bem nos ensinaram, é preciso refletir com a lógica. Porque a lógica, mesmo em casa, você pode ensinar às crianças pensamento correto. E essa lógica pode ser material ou formal. Pensar correto. Por quê? Se tu me defines a Bíblia como conjunto de livros proféticos, naturalmente, então outros livros que não são proféticos, portanto porque são na históricos. Bíblia nem todos os livros são Nem proféticos. todos são proféticos, porque outros livros têm... além disso aqui, para toda uma pessoa que estudou, sabe que para escrever um livro existem gêneros, não é? Que se chamam gêneros literários. Ninguém pode escrever um livro sem um gênero. Pode ter um gênero que é narrativo, lírico, epopeia, essas coisas todas. Mas, antes mesmo que cheguemos, porque aqui estamos diante, por isso que é uma coisa importante. Para nós falar, é preciso conhecer a língua na qual nós falamos para passar o conhecimento. O que acontece hoje também? As pessoas não conhecem a língua, mas ficam iludidas. Eu conheço muitos profetas, não conhecem a língua, mal falam o próprio português, que é o canal pelo qual, vão se comunicar, você sabe, português mesmo assim correto, pelo qual levam a mensagem de Deus, mal se expressam. Mal sabe o adjetivo, mal sabe a morfologia, mal sabe o substantivo, depois fala. Exatamente isso, mas diz que é profeta. Uma coisa é a força da ignorância, uma coisa é profecia. São coisas muito diferentes, gente. É preciso corrigirmos-nos a nós próprios quando falamos em público, porque aqui é uma cadeia televisiva. E quando tu passas uma informação de gênero, e reduzindo a própria Bíblia, que é a base, há bem pouco tempo tu acabaste de citar, não é? Então, depois, as pessoas vão na lógica, porque existe uma lógica, e o pensamento exatamente isso. O pensamento caminha com a lógica, não, porque senão você fica na contradição, não é? Depois fica no outro princípio, o princípio da não contradição, o princípio da contradição. Então, as pessoas depois não sei, mesmo se você é cacofli, mesmo se você é que tipo de profeta, mas ao menos seja humilde na tua exposição. Por quê? Com a tua exposição, você pode fazer o quê? Com a tua exposição, você pode convencer. A doutrina sendo boa ou não, você pode convencer. E assim que os grandes filósofos convenciam. Há uma coisa que é a persuasão, não é? A arte de falar em público e persuadir e convencer. Você pode convencer. Eu posso te dizer que Deus é a água. Mas eu vou te convencer porque que Deus é ou a água é de Deus. Mas vai depender do argumento lógico. O pensamento que está vindo da cabeça não pode ser desprezado. Eu só queria, mais ou menos, alinhar essa parte. Por quê? De facto, nós não podemos dissociar, não é? A literatura, porque a Bíblia é uma literatura. E uma das grandes literaturas mais lidas do mundo para os que mais estudam. Copiadas, a mais vendida. Hoje em dia nós temos muitos instrumentos. Eu não gosto muito de sempre citar. Eu vivo a Bíblia. E nem gosto de me pronunciar sobre ela também. Não tenho capacidades. Porque a Bíblia implica contexto, não é? Porque o profeta, quando fala sobre o contexto, não é só porque eu sou profeta, eu tenho força. Não é isso. Por detrás de uma Bíblia, por detrás de uma literatura bíblica, existe um contexto. Ninguém fala à toa.
As cartas paulinas, suponhamos, não é? Tem sempre o contexto. As cartas paulinas são frutos de um comportamento do povo. Suponhamos a carta aos Filipenses, todas as cartas são. E, aliás, mesmo quando nós vamos para defender uma tese na universidade, nós aprendemos a partir da metodologia de investigação científica que, eu vou estudar, vou ser licenciado ou bacharel, mas no fim eu vou te pedir uma monografia. Essa monografia tem que, antes de mais, e aliás, no primeiro ano da universidade, portanto, universitário na faculdade, já te ensinam o que é a metodologia, o que é o MIC. Aí vão te ensinar que para você escrever um livro é preciso que haja primeiramente um problema. Isso é só regra de base. Não chegamos aonde nós queremos ir. Nós vamos o a tempo. que, portanto, motiva você a falar? Eu, se estou a falar, se alguém essa hora está me assistir aí na televisão, vai ver, mas você já está nervoso, está a falar o quê? Não estou a falar porque aqui o irmão não falou de forma lógica. E não podemos. E ele, uma vez que é profeta, é apóstolo, com todos os títulos que lhe rodeiam, não é? Então, você que é profeta, você que é apóstolo, porque apóstolo significa enviado. O enviado não pode falar à toa. É português, é o que você fala, tem que estar tudo. Ao menos eu não tenho muitas capacidades de me pronunciar sobre muitas coisas. Essa é a minha humildade. Mas existem muitos que se dizem hoje profetas, o português não está bom. Como é que você comunica? E como é que você sabe que realmente em grego, em hebraico, em língua portuguesa, em aramaico, em outra língua, qual é? A língua da Alemanha, qual é então? Alemão. Alemão, sim. Como é que é essa coisa? Exige uma comparação, um estudo muito sério. Porque o profeta não fala à toa. O profeta que é profeta? O profeta não fala à toa, porque o profeta, o que ele tem de bom, o que ele não é de bom, o profeta, o trabalho dele é anunciar. Anunciar e denunciar, são duas vias. Anunciar e denunciar. O profeta não se impõe. Por isso é que com a chegada de Jesus Cristo, todos nós fomos constituídos de profetas. Basta que você tenha batismo, você também é um profeta. Porque você, como cristão, todo cristão é um seguidor de quê? De Cristo. Sim, o seguidor de Cristo é um sequaz, é alguém que faz a vontade do seu próprio mestre. E não pode contradizer a vontade de quê? Do mestre. Você não pode dizer que Jesus é Senhor, depois dizer que não. Mas para todos os efeitos, essa é a vossa discussão e eu não quero me meter. Não. Porque o tema hoje Padre, é a sociedade sim, e nós nós vamos queremos falar que a da nossa sociedade. sociedade... E é importante essa questão que a forma como o apóstolo Hugo colocou é importante exatamente, vem trazer aqui a nossa discussão numa perspectiva. E eu queria já começar a perguntar. Fiz a pergunta ao padre sobre o estado da igreja, como é que a igreja está. Queria também fazer uma pergunta então ao apóstolo. Como é que está a igreja? Que planos estão agendados para este ano? Que ações estão sendo desenvolvidas a nível da vossa denominação? Se é que vocês têm igreja, têm uma congregação, têm um lugar de culto, como é que estão planejados para agora esse desafio de 2022? Primeiramente, eu gostaria de deixar algo claro, porque a força das pessoas acreditarem na mentira, a mentira terminou por se tornar uma verdade nas pessoas. E também o outro ponto que eu gostaria de realçar é em sabermos nos posicionar. Se estivermos aqui como acadêmicos, estaremos como acadêmicos e vamos nos identificar. Mas se estivermos aqui como sacerdotes, estaremos como sacerdotes e é necessário a humildade. É necessário a humildade. Essa conversa é para mim, mas um momento. Você vê que alguém que diz ser acadêmico não sabe que em um debate não pode se cortar o raciocínio lógico de um homem. Então, está que muito tipo bem. de acadêmico é esta pessoa? Mas calma, deixa disse também que o mal corta-se pela raiz. Mas o que você falou que agradou... Deixa eu ajudar aqui. Não, um momento. Deixa eu ajudar aqui. Não, eu sou assim. Escuta só. Calma, deixa. Como padre, Não, calma. Calma. Aqui, padre, só um minuto. Padre. Eu te fiz entender Padre que Isaac. Na lógica, você excluiu outros livros da Bíblia. Padre Isaac, só um minuto.
Padre Isaac, vou lhe ajudar aqui a interpretar, porque... Agora, se você vai dizer que eu sou mentiroso, sou não sei o que lá, mas isso tudo depende de si. Isso Não, me não, não, afeta. não. Você vai na tua Senhor casa. Padre, só um minuto. Nós temos esse programa, ele é interessante porque os ouvintes, os telespectadores, as pessoas que nos assistem todas as edições são pessoas que consomem a Bíblia. Tudo o que é dito aqui, das mais variadas formas, ele é comprovado pelas pessoas que estão sentadas em casa. Os irmãos, o nosso público que assiste, são pessoas que conhecem a palavra do Senhor. Portanto, e usam esse espaço como manutenção do seu exercício de fé. Por isso é que, quando se disser aqui alguma coisa, tem que ter comprovação bíblica. Se não tiver comprovação bíblica, não é válido. E então, o raciocínio de que foi cortado, foi não sei o quê, foi deselegante, não. Se queremos partir desse princípio, não estaremos a ser justos porque o padre falou no momento em que estava a lhe corrigir perante uma atitude que supostamente devia ser deselegante. Então, é aqui uma faca de dois gumes, mas eu vou ao intervalo, o meu realizador não para... Padre, o meu realizador não para de me alertar que vamos ao intervalo, mas eu só queria saber, aonde é que fica localizada a vossa igreja? Tem planos para este ano ou não tem nada, portanto vão continuar com os planos do ano passado? Ok, de princípio que todos quantos são seguidores do profeta Caco Filipe, eles não têm uma denominação religiosa, ok? Mas eles são simplesmente discípulos, porque quando Deus envia um profeta, este profeta não vem fundar uma denominação religiosa, mas este profeta vem transmitir o que Deus deu-lhe para pregoar para a sua geração. O profeta, por isso que a palavra hebraica para profeta é Nabi, e esta palavra significa porta-voz. O profeta também, mensageiro, ele transmite aos homens o que Deus deu-lhe para poder apregoar em seu tempo. Por esta razão que nós não temos uma denominação religiosa. Mas como discípulos do profeta Caco Filipe, os nossos planos para este novo ano de 2022 é o mesmo, não é? Vocês não evangelizam? Vocês não vão à rua pregar a palavra? Mas quando vocês pregam a palavra, mostram o quê? A Bíblia ou são conhecimentos que vocês... Salvação, transmitimos a revelação de Deus, transmitimos a verdadeira palavra de Deus. Então esse é um anexo da Bíblia? Ou vocês abrem a Bíblia? Continuidade da revelação de Deus. Os profetas mensageiros são a continuidade da revelação de Deus. Não. Minha pergunta é, se vires me evangelizar a mim, vais me mostrar o quê? Para comprovar o que estás a falar. Deixa-me mostrar alguma coisa escrita. Sim, ou não tem isso? Eu só preciso te acreditar no que estás a dizer. Não é isso não. Não é isso? Eu poderei te mostrar o verdadeiro caminho traçado por Deus. Vamos ao intervalo. Eu estou a gostar dessa conversa, hoje está interessante. Meus convidados de hoje, meu convidado de hoje é o Padre Isaac Pandela e o apóstolo Hugo Zé da Costa. Portanto, esta edição está quente. A igreja e os desafios para a sociedade. Eu tenho muitos assuntos para falar, por isso voltamos já. É rápido, é ir e voltar. Até já! Estamos de volta no Encontro com a Yahweh da Palavra TV. Nessa edição especial, você tem aqui um debate quente. O primeiro bloco foi curioso. Mas é assim, o Encontro com a Yahweh tem dessa possibilidade, abre também espaço para um diálogo saudável, um diálogo inteligente, onde as pessoas conseguem conversar, divergir, com respeito, claro, porque as coisas de Deus, elas abrem espaço para isso. Somos muitos, temos muitas ramificações e há espaço para essa discussão. Meus convidados de hoje, acabei de receber o pastor Walter Pinto Leite, bem-vindo aqui à Palanca TV. Tenho também o padre Isaac Pandela e tenho o apóstolo Hugo Zé da Costa. Portanto, são todos bem-vindos, mais uma vez, reiterados os votos. Você que só sintonizou agora a nossa estação de televisão, avisa os amigos. Liga, olha, eles estão aí, já começaram. Nessa edição especial, Padre Isaac, eu começo mesmo com Sua Excelência. A igreja tem sido invadida por vários assuntos, vários temas ao longo dos últimos tempos. E mais recentemente ouvimos do assassinato de 2 polícias, portanto, colegas, a partir de um roubo
na caserna. Ouvimos também muitos escândalos. A igreja, existe uma congregação que foi levada a tribunal, portanto há um litígio entre a liderança angolana com a liderança estrangeira, a Igreja Universal, no caso que me refiro. Quer dizer, há todo um conjunto de ações que, para alguns casos, é a própria igreja que está na Berlinda e outros casos é necessário que a igreja atue mais fortemente. Então fica assim a pergunta: será que a igreja não está a fazer o seu verdadeiro papel? Será que a igreja deveria, nesse grande desafio, devia ajudar mais o governo? Devia ajudar na moralização da sociedade? A igreja não devia dar mais do que tem dado? Padre, por favor. Muito obrigado pela... Microfone. Muito obrigado pela pergunta. De facto, existem muitos problemas. Desde que o homem é homem, o problema também começou. O problema começa com a existência do próprio homem. E indo nos últimos dias, de facto, é lamentável o que se passa na nossa sociedade. E há um homem muito forte, Mahatma Gandhi, e até mesmo, sim, que ele dizia que se os cristãos de facto fossem unidos, se os cristãos, que são a maioria, não é? Cumprissem com aquilo que é o seu forte, com as regras cristãs, naturalmente que no mundo haveria paz. Acho que nós, os próprios cristãos, acho que nós estamos bem evangelizados. Nós muitas vezes falamos de Deus, mas não falamos com Deus. Aí começa o grande problema. Mas um dia que nós começarmos a orar e a falar com Deus, que é precisamente a meditação dos princípios que Deus dá para o homem, aí estaremos muito bem próximo daquilo que se pretende. Então, o que se passou com a polícia, o que a Igreja Universal fez, também não é agradável. A polícia, naturalmente, é o órgão que tutela, digamos assim, a ordem e a tranquilidade públicas, não é? E é ela que começa a insinuar situações daquele gênero, pois isso também é deplorável, não é uma coisa muito boa. Pedimos que, realmente, todos nós... Mas o problema não tem a ver até com a polícia. O problema não tem a ver com a polícia. O problema tem a ver sempre com o homem. E esse homem que pode ser da igreja, pode ser polícia, pode ser administrador. Tal é assim que também temos visto que na administração também tem problema. Porque o senhor administrador é orgulhoso, porque o senhor padre é orgulhoso, porque o senhor apóstolo é orgulhoso, porque o senhor pastor é orgulhoso. O problema, antes de mais, e eu uma vez assinei aqui o problema antes de 1517, não é? Quando Lutero começa a separação das igrejas, não é? De dizer que a igreja católica que estava mal. Mas depois de Lutero, o que aconteceu mais? Outras igrejas, outras metades começaram a surgir. O problema não é a igreja. A igreja, enquanto instrumento divino para a salvação dos homens, ela está bem posicionada. Mas o problema é o homem. Agora, todos nós que fazemos parte, agora já na igreja atual, não é? No mundo atual, fazemos parte dessa igreja pentecostal, igreja católica, igreja A, B, C, até um dia vai chegar até Z, e pode ter mais, naturalmente. Entre muitas religiões também, nós todos tínhamos que estabelecer um diálogo bastante salutar, saudável, de modo a responder a esses problemas. Mas a minha resposta é que o problema não é a polícia, não é o presidente, o problema não é o governador, não é o deputado, o problema é o homem. Okay. Que não quer cumprir com aquilo que se pode imputar como responsabilidade. Muito obrigado. Pastor Walter, bem-vindo aqui à nossa estação. A minha pergunta é, quais são os sinais os nossos telespectadores precisam fazer essa pergunta se estivesse aqui na frente do pastor. A Bíblia é clara em relação aos sinais sobre os enviados de Deus, né? Existe hoje muita situação. Eu ouço rádio, vejo televisão, está cheio de igrejas, cheio de mensageiros. Eu já vi uma mensagem, olha, se você quer a água está no profeta A, no sítio X. O resto não é. Eu já ouvi na rádio isso.
tem spot a passar, assim. Olha, o profeta está aqui na estalagem, lá na ponte do sei da onde. Aquele é que é o profeta, o resto não é válido. Então, como até professor de teologia e essas áreas, pronto, como descobrir um falso profeta? O nosso telespectador precisa saber isso. Se lhe perguntasse isso, para descobrir que este é falso e esse é verdadeiro, o que é que ele precisa fazer? Bem, Jaime, pergunta difícil. Eu não sei descobrir um falso profeta. Eu sei descobrir um verdadeiro profeta. Então, posso dar as características de um verdadeiro profeta. A Bíblia em si, esse livro preto que temos em casa, a Bíblia em si tem poder. É um livro poderoso. E de que maneira? Se formos para uma prisão, vamos distribuir, suponhamos, 25 cópias da Bíblia, 25 presos. E a outro grupo, vamos distribuir 25 cópias de um livro qualquer, Sagrada Esperança, do Agostinho Neto. E voltamos a essa prisão um ano depois, vamos ver quem terá as vidas mudadas. Se são os que leram o Agostinho Neto ou são os que leram a Bíblia Sagrada. E é ali que veremos que livro tem poder em si. Então, o verdadeiro profeta é aquele que exalta a Bíblia. Que depois do culto, depois da missa, vai sair de lá com a palavra de Deus na mente. E não a roupa do pastor, não o espetáculo que o pastor fez, mas é aquele que exalta a palavra de Deus. E quando se fala de muitas igrejas, qual é a igreja verdadeira, qual é a falsa, porque dá a impressão, Jaime, que todos dizem que a tua igreja é falsa. E todos têm razão. Todos dizem, a tua igreja é falsa. E parece que todos têm razão. Dá a impressão que a minha igreja que é verdadeira, Sim, a sua é falsa, né? sim, Há esse antagonismo. Mas há algum sinal, porque estamos a falar de igrejas cristãs, mas também tem os muçulmanos, tem os budistas, tem os hinduístas, shintoístas, várias religiões. Como saber qual é a igreja, a religião verdadeira? Eu creio que a forma seria buscar a assinatura de Deus na sua obra, na natureza. Qual é o Deus que tem a sua assinatura na natureza? O Deus dos cristãos é 3 em 1. Triuno, trindade. 3 em 1. E parece que a natureza rege-se em modelos de 3 em 1. O dia é composto em manhã, tarde e noite, 3 em 1. Estado da matéria, físico, líquido, gasoso, 3 em 1. A música é a harmonia, melodia e ritmo, 3 em 1. A família é composta por pai, mãe e filho, 3 em 1. E o corpo humano é composto por cabeça, tronco e membro, 3 em 1. Quem é que pôs todo esse modelo de 3 em 1 na natureza? Tem que ser o Deus dos cristãos. Então, creio que esta seria a evidência, essas duas, né, do poder da Bíblia e do 3 em 1, a evidência de que o Deus dos cristãos seja realmente o Criador do mundo. Eu vou fazer a outra pergunta ao apóstolo Hugo. Apóstolo, eu tenho estado a acompanhar os grandes desafios que a sociedade passa. Muita delinquência, agora nós estamos em época de Covid, muitas restrições, a delinquência aumentou, o descontrole em relação aos apetites, os prazeres, quer dizer, até o governo restringiu, né, o acesso às discotecas, enfim, mas me parece que criou-se outros ambientes e você vê hoje a promiscuidade, a lascívia, quer dizer, estão tomando níveis descontrolados, até no WhatsApp, de repente você está a ver, até estás com a família a conversar, de repente estás a ver uma mensagem, estão a te enviar, porque olha, eu sou 10 mil kwanzas. Quer dizer, virou uma coisa extremamente complexa. A vosso nível, aquilo que é o vosso plano de ação, como profeta, como apóstolo, como evangelista, vocês são evangelistas também, né? Certo. Sim, dentro desse cenário, quais são as ações que vocês planejam para poder reduzir esses níveis, para poder ajudar a moralizar a sociedade? Que ações concretas, práticas? Assim, olha, nós temos ações nessa linha para mudar, para melhorar, para ajudar o Estado, não só o Estado, mas a permitir que possamos aqui ter um lugar melhor. Ok. Primeiramente, a principal ação é mesmo ter esta oportunidade de estar em um lugar como este, não é? Que é o que nós temos evidenciado e a graça tem nos batido de podermos estar, e para que as pessoas conheçam a verdade, porque
Primeiramente, as pessoas devem compreender onde é que está a terça parte dos anjos que foram precipitados na terra. Será que eles estão na prostituição, estão no álcool, atendendo que esses anjos queriam ser adorados? É isto que as pessoas não conseguem compreender. Porque as pessoas precisam compreender isto para poderem encontrar o caminho traçado por Deus. É encontrando o caminho traçado por Deus que temos como não ter essa situação que nós temos. Essa terça parte dos anjos, elas queriam ser adoradas lá nos céus. E a Bíblia diz que ai da terra, porque Satanás e os seus anjos foram lançados na terra. Agora, as pessoas, por sua vez, pensam que esses anjos ou esses demônios estão a ser adorados no sexo. Será que na prostituição ou no álcool faz isso? Não. Essa terça parte dos anjos que foram precipitados na terra estão a ser adorados nestas proliferações de religiões que nós vemos sobre toda a face da terra. Por isso que o que as pessoas devem compreender é que não há um caminho, quer dizer, não há nenhuma religião que está mais próxima de Deus uma do que a outra. Não existe uma religião de Deus. Deus não tem uma religião. Deus tem um profeta. Deus teve, Deus terá, Deus sempre terá um profeta mensageiro vivo na terra. Agora, o que nós vemos, a qual pudeste realçar, toda esta delinquência que nós vemos, aquilo não é nada do que nós vemos nas igrejas. Porque aquilo é simplesmente uma ação em que a pessoa está a fazer por fruto ou por razões de uma certa consequência do que essa pessoa está a viver. Mas não porque, entendi, aquilo é pouco em relação ao que vemos nas igrejas? sim, nas igrejas vemos mais? Sim, porque os maiores ladrões, os maiores burladores são os pastores, são os padres, são os líderes religiosos. Porque Os apóstolos também? Claro, os apóstolos, os profetas, os padres das religiões, das denominações religiosas, é que são os maiores burladores. Porque você vê que um delinquente, ou alguém que, por exemplo, está a te dizer que não, olha, clique aqui, atualiza o teu Multicaixa Express, para que depois possa hackear a sua conta. Diante de um líder religioso, o líder religioso é mais perigoso, porque uma pessoa do gênero, você está consciente que ele é burlador, mas veja o que o líder religioso faz. Ele vem com a Bíblia, vem com o nome de Jesus, ok? Apóstolo, Certo. nem todos os líderes. Ou menos o Ok, Filipe. agora vê Não, não. todos os líderes, porque nós queremos defender o que é nosso. Você vê? Quando nós Não, digamos, é curioso, mas nem todos os líderes. Sim. Há uns que têm essa característica, há outros que não. mas Há padres bons e padres maus. Há pastores bons, há pastores maus. Sim ou não? Sim ou não? Não. Não? Não. Todos os pastores são maus. todos os líderes religiosos Todos os líderes religiosos. a nível do mundo, Ok. O Cacu Filipe é o quê? não é um líder religioso, Ele ele é é o um quê? profeta mensageiro de Deus. Ah, esse é o único verdadeiro. Esse é o único que fala a verdade, que fala a vontade de Deus. O resto não é válido. De geração em geração, há sempre um profeta mensageiro vivo na terra. É isto que Deus faz. Deus, segundo Hebreus capítulo 13, versículo 8, Diz o que é nos Hebreus? diz que o Hebreus Senhor diz o quê? Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, ok? A maneira de Deus trabalhar, a maneira de Deus conduzir o seu povo é única, é uma, pelos profetas. De Gênesis ao Apocalipse, de acordo com toda a história, Deus sempre conduziu o seu povo por um profeta mensageiro vivo. Por isso que o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20, nos diz: confiai em Deus e confiai nos seus profetas, porque Deus lida com os profetas mensageiros. E numa questão boa que podes fazer aqui ao ilustre, e o ilustre pode responder, eu também poderia dar um contributo em dizer de como distinguir um falso profeta, visto que ele explicou como distinguir um verdadeiro profeta. Não. Eu já vou chegar ali, vou chegar ali. Eu agora fiquei com muitas dúvidas. O irmão me deixou dúvidas. Assim como eu, deixou também a minha produção aqui, está a menear a cabeça. Estão todos aflitos. Estão todos aflitos. Mas vamos lá. Ah, mesmo eu também estou aflito. O padre também está aflito. Eu também já estou a descobrir que, afinal, eu sou um falso profeta. Não sabia. Mas assim, esses ensinamentos, essas doutrinas, e olhando para a história da igreja há mais de 2000 anos, ela teve vários momentos. E a igreja sempre desempenhou um papel extremamente relevante. Nós temos experiência viva de líderes religiosos, pastores, bispos, que foram extremos exemplos de humildade e
amor ao próximo. Nós temos exemplos de pessoas que viveram aqui na terra como Cristo instruiu. E temos pessoas que, pela sua ação, pela sua atitude, enquanto homens seguidores da palavra de Deus, mudaram pessoas, mudaram nações, mudaram a mentalidade. E, de repente, o argumento de que essas pessoas são falsas, o argumento de que essas pessoas com essas características não servem, não valem, não são verdadeiras, só pela retórica da palavra, eu acho que esse argumento não fica de pé. E este programa, ele sempre abre espaço para a Bíblia. Aqui este programa talvez devia se chamar a Palavra do Senhor ou a Bíblia. Nós metemos encontro com Deus exatamente porque é aqui onde tudo que é dito é embasado na palavra expressa. Se me disseres alguma coisa que não tiver escrito, eu pelo menos não cumpro, não sigo, não tem que estar escrito, porque acredito, assim como eu, vários telespectadores acreditam que a palavra de Deus é expressa na Bíblia. Então, padre, me responda, depois eu vou voltar para o irmão dar um subsídio naquela questão. Padre, como é que a igreja, no caso da igreja que o pastor dirige, enfim, a eclésia toda, como é que vocês lidam com esse tipo de divergências, esse tipo de antagonismos, né? Pronto, vocês fazem um trabalho, do outro lado tem um grupo que diz, não, vocês são falsos. Como é que vocês lidam com isso? De fato, nós temos uma educação. E provavelmente toda uma igreja passa uma educação. A educação que nós passamos e está lá plasmado, não é? Temos um livro que orienta, não é? De quando em quando as pessoas reúnem, não é? Para ver como é que a igreja caminha, como é que caminhou nos anos passados e hoje. Uma orientação. Nós temos lá num dos documentos do Vaticano II, não é? Quer dizer, o Concílio do Vaticano. Se produziu alguns livros e as linhas mestras no mundo atual. Está lá aquilo que se chama diálogo entre as religiões, o ecumenismo. Depois também está lá que cada pessoa é livre de entrar numa igreja. E nenhuma igreja é subestimada, não é? Vocês não subestimam nenhuma? Nós subestimamos. Agora, o que acontece? O que acontece nos últimos dias? Nós temos crianças que estão sendo evangelizadas por outras igrejas, não é? Sim. Mas a nossa igreja está sempre na passiva. E até nós ensinamos um padre que os muçulmanos vêm nos dominam, não sei lá, fazem lutas, e nós sempre estamos só assim. Nunca nós somos strong beat, que abrimos as mãos também para falar qualquer coisa. Nós estamos só uma igreja assim, muito parece que obediente só. Não é? Sempre assim só. Está bem. Exatamente. A nossa posição não é de subestimar ninguém. Okay. Nossa posição é de ouvir a voz de Deus. E esta voz de Deus, primeiramente, ela está guardada no livro. E ela orienta, a palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é luz, assim como nos ensinam os salmos. Sim, como nos ensina o livro de João. Agora, a pergunta é bem colocada, não é? Foi muito bem colocada. Como lidar com essas situações todas? Bem, nós lidamos com essas coisas todas fazendo aquilo que é bom, aquilo que determina o próprio Deus. Agora, há uma coisa. Bem, eu invoco muito. Nós temos argumentos, não é? São questões acadêmicas. E depois, a lógica. Agora, o senhor pastor aqui falou, apóstolo falou do líder. Quem é o líder, afinal? O líder é alguém, o primeiro líder, não é? Porque líder significa quê? Significa dirigir. O primeiro que dirige as pessoas é Deus. Assim, não sei se está claro. Agora, nós vamos descer e vamos ver se um profeta não é líder. E a lógica, que eu já estou a ver para frente, a lógica vai dizer que também o próprio profeta. Porque quando se diz todos, todo é uma premissa, evoca uma premissa. Espero que não venha a ferir mais, como depois o irmão sentiu que eu lhe feri. Espero não ferir. Mas só que estou a fazer a lógica para melhor
Deus julgar e não os homens julgarem. Ok. Sim, sim. Porque a palavra todo, não deixa ninguém. Todos é todos. Sim, É o sim. sentido completo. Por isso é que Quer eu abri dizer, esse todo espaço. é afirmação, chama-se... Não sei se os que estão a me ver não percebem isso aqui. Chama-se afirmação universal. Então, todo. Deus é líder, porque dirige o seu próprio povo. Quando Deus diz assim, meus filhos, convertei-vos, não é? Ele está a fazer o quê? Está a liderar. Ok. Depois, nós sabemos muito bem, e o apóstolo falou muito bem, diz que o profeta é Nabi, que também se pode ler Navi, não é? Profetas. Aquele que fala em vez de Deus, aquele que está aí para, como voz, como instrumento, como voz, que está a fazer, significa vez. É como que emprestar a voz a Deus. Ele está aí para fazer o quê? Para fazer um teatro. Ele está a fazer aí. Ele veio cumprir uma missão. Ele é um enviado. Ok. Profeta é chamado. E Deus, depois que envia. Ok. Ele veio. Quando ele fala, é claro que o profeta se falou. E nós achamos que a sua palavra é mesmo uma palavra de Deus, não é profeta falso, como assim antigamente havia. Havia profetas que estavam ao serviço da corte, não é? Que, de fato, o profeta também é líder, porque ele está a cumprir a palavra. O único líder mais profundo e conhece tudo é o próprio Deus. Deus é líder, porque ele dirige. A palavra dele significa mesmo dirigir, conduzir. Pai. Um pai é o líder. Aí a palavra paidos, né? Paideias, não sei lá mais, mas o termo não é muito por aí. Pater, naturalmente poderíamos por aí. Mas a palavra em si mesma, na sua origem, quer dizer dirigir. Então, se o profeta está a dirigir e ele está no todo, não é? A premissa gerar todos, padres, não é? Profetas, não sei lá mais. Então, eu estou nessa situação já também. Já fui confirmado que estou no inferno. Mas para todos os efeitos, se o apóstolo estiver lá, peça por mim, o profeta, que o único profeta que está bom, que vai salvar a nação que temos, que ao menos diga que um daqueles que estavam lá naquele dia, por favor, pediu clemência por causa das suas... Aliás, eu me conheço como mau, porque se eu fosse bom, não estaria aqui como cristão. Eu não precisava. Ok. Muito obrigado. Pastor Walter, eu tenho uma pergunta. E o padre Isaac falou algo muito interessante. Ele disse que na Revolução, no Reformismo, portanto, Martinho Lutero, né, ele apresentou argumentos e protestou. Se esperava que a partir daí tudo fosse diferente. Mas me parece que, e a título, isso é ciência, a religião cristã é a única que se dissociou como ninguém. Só nós aqui em Angola, a aguardar a autorização para se legalizar, mais de 800 e tal igrejas estão à espera. Dessas 800, muito mais números estão ilegais e um grande número, mais de 300, portanto, funcionam com licenças temporárias e por aí vai. No mundo todo, a julgar por outros países, portanto, a igreja é o grupo que mais se ramificou. A partir daí, eu não chamaria isso de desunião, mas esse descrédito, essa discordância que surge entre as igrejas, não acaba também criando e facilitando esse descrédito que muitas pessoas têm em relação aos fiéis. Os fiéis se atacam, se agridem, se acusam. É nos fiéis onde você encontra, por exemplo, padres inventam teorias, pastores inventam tratamentos. Nós temos vários vídeos de bispos, apóstolos a inventar tratamentos que não existem. Enfim, uns dão certo, dizem que é mentira. Quer dizer, no fim das contas você olha e diz assim, mas então isso é verdade? O que é verdade e o que é mentira? Esse desacordo não é que cria essa discrepância ao ponto de, por exemplo, o apóstolo Hugo chegar aqui e dizer com todas as letras que só existe um profeta. O resto tudo não vale. O apóstolo, o bispo, o Sadraque, Mesaque, não interessa, só um. Essa discrepância não é que abre espaço e abre caminho para esse tipo de abordagem? Eu não estou a fazer julgamento da abordagem, mas estou apenas a provocar uma reflexão. Não é essa discrepância que abre espaço para isso?
Sim, Jaime. É verdade que quando aconteceu aquele cisma, o Martinho Lutero era católico, era bispo, não é? Creio que era bispo. Era um padre sim, era um padre do agostiniano lá na Alemanha. E ele queria fazer a reforma dentro da Igreja Católica. Ele não disse que a Igreja Católica é má, vou sair da Igreja Católica. Ele tentou fazer a reforma dentro da Igreja Católica e acabou por fundar uma nova congregação. Mas, e ali vem a parte mais interessante, o seu grupo também teve uma ruptura com o Zwinglio, e uma pequena ruptura. Mas depois o grupo do Zwinglio teve mais outra ruptura com o Calvino. E depois do Calvino teve rupturas que hoje somos mais de 3.000 congregações cristãs. Isso é positivo ou negativo? Para mim é algo positivo. Positivo por quê? Se nós descobríssemos que existem 3.000 clubes de futebol cá em Angola, ninguém diria que é negativo. Ninguém diria que só tem que ter o Progresso, que é o meu clube, Progresso do Sambizanga. Ninguém diria só tem que ter um clube que é o Progresso, todos os clubes de futebol são falsos. Porque todos os clubes de futebol estarão a servir para, digamos, para a massificação, por exemplo, da educação física no país. Todo mundo faz exercícios nesses clubes de futebol e nem interessa que todos sejam de um só clube. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Porque mesmo dentro de uma única igreja, por exemplo, vou dar o exemplo da Igreja Católica, senhor padre, com a sua autorização, existem várias congregações. Estão os agostinianos, estão os maristas, estão as clarissas, estão o Papa Francisco, os franciscanos, estão os capuchinhos. São várias congregações dentro de uma mesma denominação religiosa. Na Igreja Batista, na igreja, o seu ministério, as nebulosas, são várias. A diversidade não devia ser... Sim, só vou terminar. A nossa diversidade não devia ser encarado como algo mau. Há um pensamento interessante que diz: no essencial devíamos estar unidos. Estamos unidos no essencial, que a Bíblia é a palavra de Deus. No que não é essencial, devia haver liberdade. Por exemplo, se beijar na boca é pecado ou não, se usar calça jeans é pecado ou não. Há liberdade. Mas em tudo deve haver a caridade. Porque se todos nós somos filhos de Deus, nos reconhecemos como filhos de Deus, como é que vamos estar numa discussão a dizer aquele é que é o filho verdadeiro, esse é o filho falso, se somos todos filhos de Deus? Ok. Apóstolo, quer agora dar uma contribuição então relativa àquela questão, não é? Sim, antes mesmo de dar a contar dessa Estamos questão. já nos últimos momentos, Ok, mas sim. Então eu gostaria, por exemplo, de realçar em relação à salvação para as nações. Eu gostaria de começar que as nações começou com Paulo, não é? O Paulo foi o primeiro mensageiro da Igreja das Nações. Depois de Paulo veio Irineu. Depois de Irineu veio Antipas. Depois de Antipas veio o Colomban, veio o Rico Zwingli, veio o Calvino, veio o John Hus, John Wycliffe, veio tantos outros mensageiros. E Jonas Agora, não foi um profeta das nações também, não foi o primeiro. Jonas não era de Nínive, estava na sua terra e foi para Nínive. Não será que Jonas foi o primeiro profeta que foi enviado para um povo que não era o seu? Então, Porque Deus Jonas virou... existiu milhares de anos antes de Paulo. Sim, mas eu me refiro quando Deus virou-se para as nações, porque Deus outra vez visitava Israel, ok? Deus outra vez estava lá. Quando Deus virou-se para as nações, de acordo com Atos capítulo 13, de acordo com Atos capítulo 13, versículo 47. Mas Nínive não era Israel. Não, eu só me referi a partir do momento em que começou as visitas das nações. Nínive era uma nação. E Deus enviou Jonas para visitar a nação de Nínive mas não era e convidar ao arrependimento. Sim, mas não era o tempo das nações. Então, eu não estou a descarar, eu não disse que Deus outra não estava nas nações, mas estou a me referir quando Deus começou a visitar as nações. É necessário compreenderem para antes de rebater. Eu disse, antes, para Deus começou a visitar, quer dizer, o início da Igreja das Nações começou com Paulo. É isso que estou a me referir. Paulo visitou que nação? Ok, mas quero saber qual é a nação que Paulo visitou, porque Paulo era romano, da nação romana, e Paulo esteve em Roma.
Ok, e mas fez o seu ministério em Roma, na sua própria terra. Paulo era romano, de acordo com o estudo do teológico, de acordo com a Bíblia, de acordo com o que Não, Paulo era ele romano. disse porque... Paulo não era romano, Deixa Paulo eu dizer- era um judeu. Paulo Já é disse- uma contradição. Paulo era judeu, só que Apóstolo, assim, Paulo disse. Você disseste. Foi Paulo que disse. Eu não Paulo cortei disse. o teu Quando raciocínio. estavam para Ele disse, bater não Paulo, cortei, eu estou a Paulo- falar, está a me cortar. Sim, não, eu não vou saber explicar. Apóstolo, Paulo era judeu. apóstolo, Paulo Ele pelo menos disse. disse que Paulo era judeu, você diz que Paulo era romano. Quer dizer, temos disse. compreensões Não podem diferentes. não podem me Mas é assaltar. necessário eu acabar de É explicar. judeu, ok? é judeu, Paulo mas era, também Paulo é era romano. judeu. Sim, era uma dupla Mas nacionalidade. também Paulo era romano. Mas ele era judeu. Desculpe. Não. Vamos ser cientistas. Mas só que assim eu nunca vou falar aqui. Sim, mas Porque quando judaísmo eu tiver é que falar, religião. vão me cortar. Mas judaísmo não é nação, é religião. Tal como existem muçulmanos, isso é religião. Mas vê algo. A mas vê religião, algo. a Só nação que dos judeus. Você falou, esse é o meu momento. Olha, A Bíblia diz que Paulo disse, eu sou romano, não podem me assaltar porque sou esse debate romano. tem que continuar. Jaime, é o seguinte, Esse debate se Paulo tem que- disse que ele é romano, quem somos nós para dizer que não era? Mas ele disse aonde? Ele disse onde que era romano. Há uma passagem em que ele foi preso e tinham que lhe assaltar, tinham que lhe bater. Sim. E ele disse, eu sou romano. E na nossa lei não é permitido assaltar a um romano. Ele disse por ser romano. Ele, por isso que foi julgado em Roma. Sim. Ele é estudioso, pensa que São Paulo é que então? Desculpe-me lá. Paulo mas era assim- judeu, mas ser judeu não é nação. A nação é a nação hebreia. E ele verdadeiramente era hebreu e era romano. E não podemos dizer que Paulo foi o profeta das nações, porque ele não Mas saiu de é Roma, que não foi assim, visitar outros países. uma coisa que estou a ver aqui nesse debate, eu vejo muito coisas soltas. E quando nós levamos ideias assim soltas, porque a ideia tem que ter uma origem. Tem que ter uma origem e um desenvolvimento, tal como a motivação, que é a introdução, depois o desenvolvimento e depois uma conclusãozinha. Para todos os efeitos, tratando-se de uma coisa como esta que nós estamos aqui a tratar, é bom sempre criar um bom nexo, para a coisa não ficar só tipo galinha na mata. Padre, fica aqui o compromisso. Fica aqui o compromisso de vos receber na próxima edição. E os assuntos bíblicos são necessários para que nós possamos esclarecer o povo. Eu, pelo menos, não sabia disso. E assim como eu, muitos telespectadores também não sabiam. Não, nós não queremos escrever na internet, queremos ouvir nossos pastores e padres. Se estão aqui, falem. Não é preciso eu ir procurar no Google. Se estão aqui, eles falam. Então, vai ficar o compromisso do profeta Hugo Zé da Costa. Eu estou sempre com Hugo José, não, é Hugo Zé da Costa, voltar. O padre Isaac Pandela é da casa, vamos lhe chamar com certeza. O pastor Walter também é da casa. Vamos. Não, sim, mas ele nesse programa é a primeira vez, ele já esteve em outros programas, ele é lá do coisa. E tens que vir aqui ainda justificar esse beijo aí que falaste. Eu quero mesmo me explicar bem, porque o beijo Ele devia já ser o pastor dos beijos, que condena os porque beijos. o beijo é pecado, isso ele tem que me explicar aqui bem nesse auditório. Padre, o pastor Walter também voltará. Eu tenho mesmo que ir, infelizmente. Eu gostaria de continuar aqui e ficar 2 horas. Mas fica aqui o compromisso, esse debate continua. Esse debate ainda vai acontecer. Não é um amanhã, não até amanhã, é um até já. É para ir e voltar. Para a semana temos encontro marcado. Eu agradeço muito a presença do pastor Isaac. Muito obrigado por ter aceito nosso convite. Chegou a tempo, como sempre. Aliás, também um padre tem que ser exemplo, né? Chegou a tempo. Obrigado ao pastor Walter. Obrigado ao apóstolo também, que chegou a tempo. Obrigado por vossa presença. Querem mandar um abraço assim para terminar, porque a minha produção me diz que para irmos já. Querem só um rematezinho para ir? Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Sim. Muito obrigado a Deus, que protege a todos nós, que protege a todos nós. E vamos fazer esforço e dar esforço de modo que a pandemia não nos arrase, Ok. não nos leve. E vamos nos dar as mãos. E há um momento que está a se aproximar, que é um momento de muitas conturbações. Falo precisamente das eleições, que já começaram, começaram as acusações. Não nos acusemos. E aproveitar também aqui dizer que o papel da igreja é mesmo de pregar, é falar, anunciar e denunciar.
A igreja está a ver uma coisa. Depois vamos falar que não, a igreja, os pastores, os padres, não sei o que lá. A igreja, numa só única palavra, está a comer com os líderes. Mas mesmo que comamos, é todo nosso, porque todos nós somos de uma nação. Ninguém aqui está a comer, tipo, na gosta de ninguém. Nós estamos a comer da nação, tipo, Portugal. Não. Estamos a comer. É aqui mesmo de Angola, estamos a comer. Devemos comer mesmo com alegria. Ninguém pode dizer que eu é que sou mais. Todos nós temos só uma única alma, um único corpo e pertencemos a uma única Angola. Nação. Então, nos respeitemos, que as eleições venham correr de uma maneira muito boa, agradável, e que mesmo entre os partidos, as acusações devem ser do ponto de vista acadêmico. Não isso aqui da praça, você também que fez isso aqui, você que queimou, você não se reclama. Isso não é acadêmico. Eu estudei filosofia, estudei direito, eu nunca encontrei discussões assim. Obrigado. Então, Obrigado. sejamos mais acadêmicos do ponto de vista das discussões, do ponto de vista político, e na igreja incentivemos mesmo a pregação verdadeira. Mas todos nós, tanto políticos como igreja, somos filhos, nos abracemos, riamos todos juntos. Seria muito bonito. Muito obrigado, se gastei muito tempo. Muito obrigado. Pastor Walter. Eu subscrevo as palavras do senhor padre e dizer que somos todos filhos de Deus. Devíamos amar-nos como irmãos. Somos todos irmãos. E o meu desejo para este ano, não é somente para Angola, mas que essa pandemia que veio nos atrapalhar a vida possa passar já nesse ano de 2022 e voltarmos à normalidade. Apóstolo. Não tem nada para dizer. Queremos recebê-lo. Muito obrigado. Mais uma vez queremos recebê-lo. Bom, eu vou. Para a semana temos encontro marcado aqui na Palanca TV. Eu vou da esperança de que você será a nossa companhia. Estamos de volta. Este ano promete. Tchau, tchau, tchau.